Bom, gente, retornamos para a segunda parte da aula de hoje. Agora a gente vai falar sobre as características, né, de layout de página. Bom, aprendemos na primeira parte que toda vez que se trata de página inicial, estamos referenciando a edição e formatação de texto. E toda vez que estamos falando de inserir, significa que nós iremos agregar valor. Quando agora se trata de layout de página, o que eu preciso saber, professor? Qual que é a palavra-chave para eu conseguir responder? Estrutura. Você vai mexer na estrutura do arquivo em si. Então, vejam, o seu documento já foi editado, já foi formatado, já foi agregado valor com tabelas, imagens, organograma, inserção de links. Então, o que eu preciso fazer agora? Mexer com a estrutura. E toda vez que falar para você sobre layout de página, você tem que imaginar o seguinte: bom, se eu vou aumentar a página, layout de página, se eu vou modificar a orientação, o documento pode estar na posição vertical, que chamamos de retrato, ou na posição horizontal, que chamamos de paisagem. Aí eu quero dividir o texto em coluna. Tudo que tratar sobre essa respectiva estrutura, você encontra layout de página. Agora vamos ver o que mais se cobra. Primeira coisa, margens, né? Quando você realiza um trabalho científico, você sabe que a norma da BNT pede para colocar tal configuração na margem superior, inferior, à esquerda e à direita. Se ele te perguntar no concurso como que eu faço para alterar as margens, você já sabe que vai na guia, layout de página, opções margens. Se ele te pedir, estou trabalhando com carta, não estou trabalhando com ofício, então na hora da impressão, se eu não modificar a orientação, vai sair de forma deformada o meu documento. Então eu tenho que mudar a orientação. E para mudar a orientação, você vai aqui em layout de página. Imagine que você sabe, e até título de curiosidade, por padrão, todo documento Word ele vem no tamanho A4. E você quer diminuir esse tamanho, por exemplo, para A3. Por exemplo, o que você vai fazer? Você tem que ir no layout de página. Outra coisa muito importante, quebras. Vou até colocar em vermelho aqui, porque quebras eu vou abrir um slide específico para isso, tudo bem? Bom, números de linha. Imagine que você esteja, gente, fazendo, tá? Uma ata na qual você quer colocar o número das linhas para que as pessoas assinem. Então, você pode colocar este recurso. Uma coisa que cai também em concurso muito interessante, hifenização. É um nome que parece ser difícil, mas não é tanto assim. Hifenização é o seguinte: imagine que a sua fonte esteja muito grande mesmo. E aqui eu tenho uma frase. Então, suponha que página, como está numa fonte muito grande, não vai ficar nessa linha, né? O que acontece? Ela vai para uma linha separada. Se você quer que a página comece aqui, mesmo que não caiba totalmente, e o seu resto continue na outra página, você tem que selecionar essa opção, que é a hifenização. A hifenização permite o seguinte: bom, a página ela não cabe por completa aqui na primeira linha, mas eu sei que o pá cabe. Então, coloco o pá, coloco o hífen, e no restante, na outra linha, será incluso o restante da palavra. Esse recurso é chamado de hifenização. Outra coisa muito importante, se cobrar no seu concurso público a seguinte forma: eu preciso que o meu texto seja dividido em 2 colunas numa página só. Isso é muito aplicado em revistas e artigos científicos. E como que eu posso fazer isso? Isso eu estou alterando o texto? Estou agregando valor? Não, eu estou mexendo na estrutura. Se é estrutura, gente, layout de página. Tudo bem? Bom, outra coisa que cai em concurso público, marca d'água. O que é marca d'água? Supondo que você foi aprovado no concurso da Polícia Federal, certo? Normalmente, todos os ofícios, ele tem o brasão da Polícia Federal por trás do texto, né? Como se fosse uma sombra, digamos assim. Então, se ele te perguntar
Como é possível inserir uma imagem de fundo d'água no meu documento? Você vai lembrar, você está mexendo no texto? Não, estou mexendo na estrutura. Se estou mexendo na estrutura, layout de página. Então, percebam, se ele perguntar para você de margens, orientação, tamanho, coluna, número de linhas, hifenização e marca d'água, você vai mexer com toda a parte de estrutura do documento, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante que eu deixei para um slide para explicar para vocês. Quem já fez TCC ou monografia já passou por essa situação. E o que seria essa situação, professor João? É o seguinte, gente, quando você faz um trabalho científico, você tem que colocar a numeração de página, correto? Mas a página de capa, folha de rosto, sumário, ela não necessita ter o número de página. E aonde que eu quero chegar? O número de página só vai iniciar a partir, né, de introdução. E o que acontece? Quando você clica lá na guia inserir, lá no cabeçalho rodapé, número de página, vai para todo o documento. E aonde que eu quero chegar? É o seguinte, para que você consiga inserir a partir de introdução o número de página, você precisa fragmentar o seu documento. Traduzindo, você precisa dividir o seu documento. E nós chamamos isso no Word de fazer uma quebra de seção. Então, o que acontece? Quando se perguntar no seu concurso público sobre quebra de seção, significa que você está dividindo o seu documento, na qual você tem uma configuração até determinado ponto, depois que você teve a quebra de seção, você pode ter outra configuração. Tudo bem? Então, isso é aplicado muito em trabalhos científicos, justamente por causa que eu citei anteriormente. Você tem que colocar número de página somente a partir de introdução. Outra coisa importante, mesmo que você divide o documento, certo? Você tem aqui a página 1 e você tem aqui a página 2. Você inseriu a quebra de seção aqui, certo? Mesmo se você inserir o número de página, você precisa ir na página 2 e selecionar uma flagzinha, que a gente chama uma caixa de seleção, e desvincular a seção anterior. Porque aqui ainda existe um elo de ligação. Desmarcando essa opção, você quebra o elo. Então, você não tem vínculo com a seção anterior. Então, toda e qualquer configuração que você fizer na página 2, ela não vai ser replicada para a página 1. Então, percebam, quebra de seção, ele permite fragmentar o seu documento. Para quê? Para que você consiga colocar determinadas configurações. Mas vejam, depois que eu fiz a quebra de seção, eu preciso desvincular, tá, a página anterior. Então, é isso que trata, tá, tudo bem? Sobre quebra de seção. Bom, para massificar nosso conhecimento, vamos responder essa questão aqui, que aconteceu neste ano de 2018, para o cargo de analista, para o TRT de Pernambuco, tá? Então, vamos ver o que ele cobra para a gente. Um analista está escrevendo um relatório do Microsoft Word 2010 em português e deseja numerar as páginas da terceira página. Lembra que eu falei? Normalmente é após a introdução. Então, folha, né, a capa, folha de rosto e vem a introdução. Após a capa e o sumário, iniciando pelo número 1. Para isso, deverá posicionar o cursor na final da segunda página e... Então, vejam só, ele está falando que após o sumário, tem que iniciar o número de página. Nessas duas páginas iniciais, você sabe que não se pode ter numeração. Então, logicamente que você tem que colocar o conceito, gente. E qual que é o conceito? Se eu quero colocar formatações diferentes no meu documento, eu preciso de uma coisa só, que eu preciso inserir quebra de seção. A partir disso, não sofra. Vamos encontrar na alternativa algo que fale sobre quebra de seção. Se não falar sobre quebra de seção, você logicamente já elimina. Outra coisa muito importante, qual é a guia que permite fazer isso? E se nós estamos mexendo na estrutura, só tem uma guia que faz isso, que é layout de página. Então, vamos verificar.
Realizar uma quebra de página? Não, não é quebra de página. Quebra de página pula para a próxima. A gente vai inserir uma quebra de seção. Não confunda a quebra de página, que é o Ctrl Enter, com quebra de seção. Muito cuidado. Então, elimina-se essa aqui. Clicar na opção número de páginas da guia inserir. Não, gente, eu não vou na guia inserir para fazer esse tipo de formatação. Então, elimina-se também. Inserir uma quebra de seção. Opa, até então está tranquilo. Para iniciar a próxima seção na próxima página. Depois, deverá inserir a numeração de páginas no cabeçalho ou rodapé da terceira página, sem o vínculo com a seção anterior. Então, vejam, está corretíssima essa questão. Tá? Eu tenho que inserir uma quebra de página, depois eu vou em cabeçalho, rodapé, coloco o número de página e desvinculo a seção anterior. Mas vamos acompanhar o restante. Inserir uma quebra de página, já falamos que quebra de página não é quebra de seção. Clicar na opção cabeçalho, rodapé da guia, inserir, não, gente, para fazer isso tem que ser na layout de página. Então, você, por eliminação e por conceito, poderia muito bem responder essa questão, tudo bem? Então, gabarito alternativa C. Mais uma questão, dessa vez é o TRE de Tocantins. E ele pergunta o seguinte: em documentos do Microsoft Word, para a configuração de margens, orientação de página e divisão de texto em colunas, assim como para a configuração de recuo e espaçamento de parágrafos, utiliza-se as opções disponibilizadas na guia. Bom, essa aqui você poderia utilizar praticamente tudo que a gente citou. Ele está mexendo na estrutura? Tá, mas como você garante, professor? Simples, ele está mexendo na orientação, ele está mexendo nas margens, ele está mexendo nas colunas, é estrutura. Se é estrutura, só tem uma guia. Qual guia? Layout de página. Então, alternativa B. Design, não. Página inicial, não. Arquivo, não. Exibição, não. Tudo bem? Então, essa você não poderia errar. Uma questão dessa, você poderia perder 100 posições no seu concurso. Tudo bem? Então, gabarito alternativa B. Vamos para a próxima questão. Referências. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave que eu preciso saber quando se trata sobre referências? Localização, gente. Localização. Como assim localização? Quando você faz um documento, esse documento ele precisa ter sumário. O que é sumário? Normalmente as pessoas quando vão ler o livro, não leem, né, por completo. Ele vai no sumário, vê os tópicos importantes, né, e vai somente na página que está esse referido tópico. Então, como que eu consigo inserir sumário? Sumário não é uma localização do documento? Sim, é uma localização. Então, qual que é a guia que faz isso? Referências. Outra coisa muito importante. Às vezes, você vai ter no seu documento palavras, por exemplo, do tipo cracker, tá? Uma pessoa que não tem costume com essa palavra pode pensar que nós estamos falando de um tipo de droga ilícita, né? E o que acontece? Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca uma nota de rodapé, um asteriscozinho, ou o número 1, e lá no final, eu abro, né, como se fosse uma explicação mais aprofundada sobre o que seria essa palavra cracker. E isso é uma localização, uma forma de você identificar, pô, o que é isso no texto? Eu não sei o que é a palavra cracker, mas ele te indica, ó, nessa parte aqui você vai ter determinada explicação. Então, isso é outra funcionalidade que cai no seu concurso. Inserir nota de rodapé é através da guia referências. Outra coisa muito importante, quando você faz um documento, quando você elabora um relatório, normalmente quando você pega dados, né, de outras fontes para embasar o seu trabalho, você tem que inserir a citação. O que é a citação? É quando você fala que outra pessoa, né, está abordando por determinado assunto. Imagine só, o professor João Kleber falou que segurança da informação hoje é um assunto que muito cai em concurso público. Você não pode pegar o que eu disse e simplesmente colar no seu documento. Você tem que falar o seguinte, segundo o professor João Kleber, tal. E isso é chamado de citação.
tá? Então, essa citação, ela tem que ser referenciada no final do seu trabalho. Tudo bem? O que seria referenciado no final do seu trabalho? Seria o quê? As referências bibliográficas. E aí o cara consegue localizar onde que eu falei, qual é o site, se é um livro, se é um artigo. Então vejam só. Tudo que trata sobre a guia referências é a parte de localização. O que seria a primeira localização? Sumário. Como que eu consigo navegar pelo documento? Depois, eu posso ter inserção de nota de rodapé, que vai massificar o teu conteúdo. Depois, eu posso inserir citação, para trazer credibilidade ao meu documento. E, por último, eu tenho que referenciar da onde eu tirei esses arquivos, da onde eu busquei, né, a abordagem acadêmica para fazer esse determinado trabalho, ou esse determinado relatório. Tudo bem? Então, tudo isso é da guia referências. Inicialmente, eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!